Oi, gente, estamos aqui de novo com o Multiespécie Podcast. Eu sou a Karine, veterinária integrativa e paliativista, e hoje a gente está com uma família super especial. A Mel, que já estava falando aí, já estava se pronunciando, veio trazer a família dela, o prefeito eleito de Pato Branco, Gerry, e a sua esposa, a Marli. É um prazer ter vocês aqui com a gente, né? A Mel tá ali passeando, ó. Agora ela tá aqui embaixo da mesa comendo petisco. Maravilhosa, daqui a pouquinho a gente mostra ela. Então, tô aqui com a Manu também, a minha parceira desse podcast. Então, né, pessoal, já nos conhecem, eu sou a Manuela, sou o marketing do Hospital Veterinários com Amor, também sou influenciadora. A gente tava na expectativa de conhecer a Mel e o Pingo hoje. A gente ficou indignado que tem eles têm um cachorro de 20 anos, mais ou menos. Eu falei, eu conheço só um cachorro que atingiu a cidade, que é o... Que era nosso paciente, Cafu. O da Rose, o Cafu. Que também tinha 22, 23 anos. Eu falei, meu Deus, é muito difícil a gente encontrar um cachorro tão idoso. E a Mel também é uma senhorinha, né? Sim. A Mel tem 13. A Mel tem 13, né? Bem-vindos, então, gente. Muito obrigada por terem aceitado esse nosso convite, tá? E a gente vai bater um papo hoje, então, fugindo um pouquinho aí do mundo da política, que é onde você está imerso atualmente, né? E falar um pouquinho desse lado de cachorreiro, de quem resgata animais e de quem tem uma família multiespécie mesmo. Vocês estavam falando para a gente, vocês têm 4 cães atualmente, né, na casa de vocês. E conta pra gente, deixa eu entregar um presentinho aqui primeiro para vocês, um presentinho para a família, para Mel, para o Pingo, que não veio. O Pingo, como todo bom idoso, hoje ele estava indisposto na hora do passeio. Obrigado, Manu, obrigado, Karine, aí pelo convite. A gente queria ter trazido o Pingo, ele estava meio indisposto hoje, a gente achou melhor deixar. Até depois a gente vai contar um pouquinho da história do Pingo, mas essa relação com os animais da família, ela é muito intensa. A gente já recolheu muitos animais da rua e fez a castração e colocava para adoção. E aí aquele mais velhinho, o que foi atropelado mais vezes, acaba ficando na família. Então, a gente compartilha junto com o filho, com a nora. Além dos 4 que nós temos na nossa casa, daí no apartamento deles fica mais um cachorro e mais 3 gatos, e lá na casa da sogra do meu filho ainda ficam mais 4 cachorros e mais 13 gatos. Então, sensacional. Então esparramado. Mas acho que só cachorro a gente já tirou mais de 30, 40 da rua, né? Que a gente pegava e colocava para as feiras de adoção. E tem histórias lindíssimas, sabe? Assim, de animaizinhos que apareciam em casa, a gente pegava e colocava para adotar, e eles eram adotados e de repente eles fugiam de longe, de muito longe, fugiam da casa dele e apareciam lá em casa. E voltava, que amor, sabe? Gente. Então a gente teve várias histórias assim de sermos adotados por eles. E não queriam ficar ali. E alguns até aconteceu, né? A Cacau, que era uma outra que a gente ia trazer, né? Acabou, né? A gente tinha optado por trazer o Pingo justamente pela idade do Pingo. Que, na verdade, a idade do Pingo é uma idade de chute, né? Porque... Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Ninguém sabe. O Pingo, porque o Pingo ele era o cachorro do Jardim Primavera. Nós moramos no mesmo lugar há 25 anos. E olha... Não foi muito tempo depois que nós estávamos morando por lá que o Pingo já era, sabe, aquele cachorro que ele saía com as pessoas, todo mundo que morava no bairro, se vinha para o centro, ele vinha junto. Era um cão comunitário. Ele era um cão comunitário. Assim. E aí, quando acontecia alguma coisa, alguém recolhia ele e tratava. E aí, ele está na nossa casa. Na última vez que ele sofreu um atropelamento grave, que fraturou 2 pernas, sabe assim? A gente achou que realmente ele ia morrer, e aí a gente recolheu ele da rua. E isso faz 13 anos. E ele nunca tentou escapar e voltar para a rua? Porque esse é um dos problemas dos animais de rua. Porque eles acabam tomando gosto pela rua e, às vezes, é uma dificuldade a gente mantê-los dentro da nossa casa. Ele tá lá velhinho, ele adora ficar na caminha dele dormindo. Agora, se der uma chance dele ir para a rua... Ele vai. Tem que pegar o carro para ir atrás. Olha só. Ele volta para casa. Ele se chegar, né? Apesar que a gente não confia, né? Não deixa ele sair sozinho, mas ele fica, se deixar, ele fica um dia fora, um dia na rua. Depois ele volta. O típico cachorro de rua mesmo, que gosta da rua.
O Pingo é o legítimo caramelo. É o legítimo caramelo, sabe? Aquele que gosta da confusão. Ele brigava com todos os cachorros, sabe? Era o encrenqueiro que não se garante. Não, que acaba eu chamo apanhando. ele, às vezes até tenho que passar uma foto para vocês depois, que na pose dele, que ele é um pitbull de miniatura. Porque ele é o caramelozinho pequenininho lá, Sim. mas ele fica com a pose lá que parece... Todo imponente. E, gente, e esse amor todo pelos animais, né? Isso veio desde a infância de vocês? Como é que foi? Foi depois? Teve algum fato específico e que vocês descobriram que tinham que fazer aquilo? Como é que isso aconteceu na vida de vocês? Acho que teve várias marcas, assim. Eu sempre tive como morava no interior, a gente sempre tinha os cachorros, os gatos, né? Mas tem uma história que é muito interessante, que depois a gente até teve outros cachorros, mas a gente teve husky, que daí acabou sendo roubado. A gente teve... que mais? A gente teve collie, a gente teve... Nossa, vários, sabe, os cachorros, mas não tinha aquele tempo para dedicar e alguém acabava adotando, ou algum parente, ou ia para alguma propriedade. Sim. Mas aí teve e geralmente acaba tendo a relação com o filho. E aí tinha uma namorada do filho que uma vez ela deu um hamster para ele. E aí pensei, meu Deus, hamster, imagina, né? Vou fazer o no quê? fim das contas, a gente conhece o filho, na época, né, novinho ainda. Ele já gostava. Ele sempre bicho. gostava. E aí nós pensamos, puxa vida, e agora? E eu tinha certeza, ele não vai cuidar, quem vai ter que cuidar vai ser ela, Vai né? Vai ser a sobrar para Marli. mãe. E eu pensei, nossa, a Marli toda cuidadosa, sabe? Toda assim, de deixar impecável. Pensei, meu Deus. Não. Só que eu sempre trabalhei manhã, tarde e noite, né? Sendo professor da universidade, do Mater Dei e nos meus outros afazeres, sempre estive... Então a Marli acaba ficando muito sozinha em casa. E ela daí, também, ela tinha que cuidar do hamster. E o hamster, ela acabaram criando uma ligação muito forte. Que amor. Então, daí ela ficava lá na cama, à noite com ele, e o hamster comia na mão dela, ficava mordiscando a roupa dela. E aí... Só que o hamster, infelizmente, ele tem uma vida muito curta. Muito curta. Muito curta. E até que um belo dia, eu estava indo para a faculdade e fui ver o hamster lá, que o nome dela era Bolinha, e ela morta. E aí falei, amor, eu acho que a Bolinha morreu. E eu tive que sair, porque eu tinha que dar aula, né? Não tive que fazer. Sim. E essa aí foi lá e ficou a noite inteira tentando ressuscitar, viu que poderia estar, né, hibernando, sei lá, alguma coisa. E não tinha, e no fim das contas, sei que ela chorou a noite inteira. Tinha morrido Né? mesmo. Porque tinha morrido mesmo. E eu tive que ir lá fazer o sepultamento do hamster. E aí, obviamente, o que você pensa? Vou comprar outro. Sim. Vou comprar outro, né? Vou comprar outro porque... Mas aí também pensei, puxa vida, mas não adianta, o hamster vai ser a mesma Não coisa. substitui. Não, e vai ser a mesma vínculo coisa. E não, o vai vínculo é durar, diferente. vai criar o vínculo, alguma coisa, mas aí vai 1 ano, 2 anos e vai morrer de novo. E aí acabamos ficando, né, sem animalzinho. Sem o hamster. E daí E nessa época só tinha a bolinha. só tinha então bolinha. só tinha Nesse hamster. tempo Foi a primeira que chegou. Foi um tempo assim que a gente ficou sem os animais, sabe? Já tinha tido todos aqueles anteriores. E aí já tinha o Pingo, que a gente cuidava na rua. Cuidava com os cachorros na rua, que a gente sempre fez. Até hoje, a gente dá comida para os gatos na frente da casa. Essas coisas que muita gente faz. Então, lá a gente dá comida para um monte de gatos todo dia. Essas coisas. E dava para os cachorros. E aí tinha o Pingo, que a gente estava na rua. E a gente dava comida para eles. E dali uns dias chega o Luiz Fernando, que tinha adotado a Mel. A Mel. Essa Mel, essa aqui. Com 30 dias, imagina, ela chegou num sábado à noite, chovendo, sabe, caindo o mundo, e até hoje ela tem muito medo de chuva. E aquela bolinha. E ela chorou a noite inteira, e nós, meu Deus do céu. Uma bolinha de pelo. E aí a gente começou... Isso foi quanto tempo depois da morte da bolinha, assim? Foi logo em seguida? Não foi muito tempo. Como é que foi? Foi pouco tempo depois. Foi logo depois. É? Eu acredito que nem 1 ano.
E aí a Mel veio, e daí o Pingo foi atropelado, aí a gente trouxe ele para dentro de casa. Daí tinha um amigo do Pingo da rua, que ele já tinha arrumado um amigo, daí já veio o Bigode também. E dali a pouco veio a Cacau e foi, sabe? Aí foi E aí vindo, foi vindo, foi daí vindo. aí o filho já entrou no jogo, aí o filho arrumou a esposa, né, já lá uns 10, 11 anos atrás, e aí ela já trouxe cachorros e gatos. A esposa também já era no já mesmo... era, e daí ela ia para a escola, aparecia um gato e adotava. E aparecia um legal. cachorro lá na esquina e adotava. Na academia, Não apareceu podia com a passar tia. perto, passou, vamos lá para casa, vamos cuidar. E para vocês, essa dinâmica de trazer para dentro de casa, cuidar e depois achar um outro lar, para vocês era tranquilo? Nunca ou vocês vinha de lar temporário? Porque eu sou péssima de lar temporário. Eu não sirvo, não fica de lar temporário, vira definitivo, né? E é porque eu não consigo mesmo. Mas tem pessoas que é tranquilo, assim. Para vocês, como é que era? Vocês já tinham assim, não, é só... Aqui vai só passar, vamos cuidar e vamos arrumar outro lugar. E era... Até como a gente já tinha muitos, então a gente era tranquilo, porque a gente pegava e a gente sempre deu muita sorte no sentido de pegar eles e ficarem poucos dias lá em casa e já serem adotados. E alguns, como falei, criaram vínculos, né? Eu lembro de uma que é a Lobinha, que ela mora lá no La Salle, nós moramos no Jardim Primavera, ou seja, do outro lado da cidade. E ela foi adotada e ela fugiu da casa da família que adotou ela e ela voltou lá para casa. Mas e por poucos dias. Aí sabe, foi legal porque nessa transição, quando eu saía para ir para a faculdade, eu passava lá na casa deles, ficava um pouquinho com ela e daí ia para a faculdade. Daí levava as coisas lá de casa. O chinelo que ela gostava de dormir em cima, então dela, sabe? Então a gente foi fazendo essa transição e ela está muito bem lá. A dona queria muito ela, né? Não tinha como. E teve, então quase todos foi muito tranquilo. Teve um caso que é a Cacau, que essa foi interessante. A Cacau, ela foi adotada por uma família e é uma família bem humilde lá, mas que cuidava muito bem dela. Só que aí a gente ajudava a manter a Cacau. Né? Porque é questão de espaço, então a gente acabava ajudando para ficar lá na casa. E aí a Cacau foi atropelada. Teve uma fratura no quadril, uma fratura grave. E aí a gente teve que pagar a cirurgia e ela se recuperou. Só que dali um tempo a família falou que a Cacau estava sentindo muita dor. Então ela sentia dor e aí ela foi... A gente levou e ficava internada e um custo muito alto, né? Sim. Aí até que a veterinária que tinha feito a primeira cirurgia dela falou, já era o problema seguinte, essa cachorra ela não pode ficar na rua. E eles não tinham pátio fechado. Sim. Porque o pessoal maltrata e ela tem, né, a platina e ela tinha quebrado, sabe, ali a platina e então ela teve que fazer cirurgia. Cuidados, isso, né, teve que fazer a cirurgia para retirar aquela. E ela falou, ela não tem como ficar na rua. Daí a gente pegou ela de volta com a intenção de colocar ela de volta para adotar. Certo? Isso foi lá em 2020, né? 2019, por ali. Aí ela ficou lá e se recuperou. E aí a gente ia colocar ela para adotar. E daí a Marlia tinha que fazer as fotos para colocar ela para adotar. E aí, quando a Cacau começou com uma história de abraçar a gente. Porque ela tem problema nas perninhas de trás, ela tem as perninhas assim, ela faz um joguinho assim, sabe? Que ela tem a fratura, né, no quadril dela. E aí ela vinha, ela sentava naquelas patinhas de trás dela e vinha assim para abraçar. E se você não abraçasse, ela caía. E aí, Então Ela pega bem certinho. e essa aqui lá para te fazer as fotos, ela vinha para abraçar dela, ela falou, amor, é o seguinte, Eu não vou. não vai ter jeito, vamos ter que ficar com a Cacau. E ficou a Cacau. Uma mais, uma Eu não menos, vou né? postar Futuro do foto nenhuma. campeonato. E a minha Cacau é terrível. A minha Cacau, nossa, veio do interior. E até voltando na história que você falou do Pingo, que é cachorro de rua, que tem aquele espírito de cachorro de rua. A Cacau, ela não pode ver uma fresta no portão. Ela sabe pular o portão lá de casa. Não, a gente tentou de tudo possível. A gente tentou colocar madeira no portão. Se você olha o portão lá de casa, assim, parece tudo remendado. Porque ela escala o portão e ela pula. E a Cacau é terrível. Eu falo, gente,
Hoje em dia ela tem caminha, ela tem casinha, cobertor. Morava lá no interior, né? Porque a gente sabe, geralmente, cachorro que mora em chácara não dorme dentro de casa, por exemplo. Sim. Mas ela quer ir pra rua. Não, é E a só- gente tem o Péricles também lá do hospital. Enquanto você comentava, eu lembrei que a Karine tentou doar ele algumas vezes também. E ele fugia e Ele apareceu voltava. no hospital. Ele apareceu um dia lá, o plantonista olhou pela porta e viu que tinha um cachorro sentado em frente à porta. Ele falou, nossa, deve estar esperando atendimento, né? Achou que tivesse uma pessoa junto. E ele abriu, só estava o cachorro. E ele entrou e deitou na recepção e nunca mais ele saiu. E a gente passou mais de um ano procurando em rede social, porque ele era muito educado, a gente achava que ele tinha uma família. Nunca encontramos ninguém. Aí eu falei, ele não pode morar no hospital. Tentei levar ele para minha casa, ele fugiu, voltou para o hospital. Aí eu falei, preciso arrumar um adotante. Aí consegui uma adoção maravilhosa para ele, morar numa chácara, super espaço para ele, né? Pois ele ficou lá, fugiu dessa chácara, ele ficou mais de uma semana sumido, e aí a gente procurando ele por tudo que é lado, um belo dia ele apareceu de volta no hospital. Eu falei, agora você fica. Eu falei, vai morar aqui, então você quer morar aqui, você vai morar aqui. Ele escolheu lá e não tem jeito, é a casa dele. Gente, mas eu tô achando sensacional, porque assim, a porta de entrada para vocês foi um hamster. Então, assim, e é muito legal isso, porque às vezes as pessoas, a maioria das pessoas às vezes acha que porque é um hamster, ou porque é um passarinho, ou porque é um peixe, que o vínculo é diferente. E não é. O vínculo, às vezes, com esses bichinhos que são muito delicadinhos, quando a gente começa a compreender eles, quando a gente começa a lidar com eles ali, a gente vê que a troca deles é tão semelhante à de um outro animal que não tem como não criar vínculo, né? Eu lembro, achei demais. É assim. uma passagem do hamster que quando... Que uma vez que ela estava meio doentinha, e daí eu levei no veterinário. Sim. Até o veterinário Fez falou, certo. O que o veterinário falou? Cara, talvez seja melhor você descartar e comprar outra. Ai, né? gente. Aí eu falei, não, né? Porque... Eu vou descartar o veterinário dessa vez. Vou procurar outro. Mas, infelizmente, existe essa mentalidade. E essa é uma pergunta que eu quero, inclusive, te fazer, inclusive como educador. Você que é professor, então... Está aí, né, na educação sofrida do nosso país já há muito tempo. Como é que você... E junto a isso, nessa vida de resgatar animal da rua, como que você vê que é a educação e a evolução das pessoas, da comunidade, em relação aos animais? Como é que você vê isso nesses anos todos que você está, tanto na educação, quanto recolhendo animal, cuidando... Como é que você percebe isso, GR? Nossa, a gente tem muitos desafios aí em termos de educação, e essa é a minha maior preocupação quanto prefeito eleito. Porque eu sou um profissional de educação, eu sou um apaixonado por educação, eu de família extremamente humilde, que sempre estudou em escola pública, mas que sempre colocou a educação em primeiro lugar, para abrir portas, né? Então, a educação é a forma que nós temos de transformar, a principal forma que nós temos de transformação de vidas. Concordo. E aí vem essa questão até da causa animal, da causa ambiental, de várias questões que precisa se ter até a questão financeira, tudo passa pela educação. E a gente precisa ter um trabalho muito forte de conscientização, sabe, de entendimento que às vezes a questão da saúde animal é uma questão de saúde pública também. Também. Sabe? De você cuidar. E principalmente, os animaizinhos, eles são irracionais, né? E eles precisam que nós, a gente diz irracionais, né? mas a gente precisa que nós, racionais, que temos essa condição de pensar, de organizar programas, de fazer ações para que eles consigam ter uma qualidade mínima de vida, é essencial. Então, eu tenho uma grande preocupação nesse sentido de uma integração do meio ambiente com a educação, com a assistência social, com a tecnologia, com a saúde, para que nós possamos ter um grande programa assim, de atenção à causa animal, né, para que possamos sim ter eles bem cuidados, eles bem cuidados, que a gente não veja esse monte de animais na rua, né? E as pessoas também sendo conscientizadas que a partir do momento que você se propõe a fazer uma adoção, que é uma responsabilidade, né?
Exatamente. E a gente está aqui falando, né, desses resgates e tudo, mas se a gente pensar, a gente está falando da parte bonita disso, que alguém foi lá na rua, resgatou, cuidou, conseguiu doar, mas essa não é a realidade da maioria dos animais. E a gente precisa ir lá na origem do problema, né? Porque esse animal está na rua por quê? Né? Ele não surgiu do nada. Então, em algum momento, alguém deixou procriar, não tinha condição de cuidar, deixou o portão aberto, esse animal foi para a rua. Então, e isso acontece porque as pessoas realmente ainda não têm consciência e educação mesmo relacionado aos animais. Então, né, é um problema muito maior do que a gente enxerga a pontinha, às vezes, só. Agora, Né? Então, eu acho que essa questão é importante a gente tratar, e a gente tem que tratar de uma forma bem ampla, e até porque que eu já incluí a questão da assistência social, porque nós temos dificuldades, e mesmo nós que somos Pato Branco, é uma cidade diferenciada em termos de país, mas nós temos, e eu posso falar porque conheço toda Pato Branco e visito cada você está há canto quantos anos aqui? Estou quase 35 anos em Pato Branco, Bastante. né? Então, e com essa relação política, com o meio educacional, então, eu já fui secretário, acaba visitando, né, todas as comunidades do interior, acaba visitando aí os vários bairros. Então, a gente precisa entender que nós temos a Pato Branco linda, maravilhosa, tecnológica, desenvolvida, mas nós temos também a Pato Branco humilde, com a dificuldade até de ter o alimento na sua casa. Então, se a pessoa, às vezes a pessoa tem esse carinho para o animal, mas ela tem também uma série de dificuldades. E aí ela nem imagina em fazer uma castração. Né? Ela não consegue ter essa condição. Então, a gente precisa, por isso, fazer um trabalho integrado entre as secretarias para que nós tenhamos essas dificuldades aí minimizadas e aí também entrar com a conscientização, com a educação, para que isso também seja repassado para a questão da causa animal. Porque senão só fica enxugando gelo, né? Isso aí. Se a gente não conhece... Você faz uma castração, Exatamente. mas aí tem mais um monte para... Exatamente. Não tá... na minha percepção, precisam ser coisas ao mesmo tempo. As castrações são extremamente importantes, isso mas mesmo. se ao mesmo tempo a gente não educar as pessoas de que não pode procriar, de que não pode abrir o portão para dar uma voltinha, porque isso ainda é muito comum, né? Abrir a porta para dar uma voltinha. E nessa voltinha foi lá, emprenhou e aí começa todo um problema. E aí o que acontece? Está deixando parasita nas ruas, está contaminando, né? Então, e aí vem toda a questão da saúde pública. Exatamente. Então, muito importante que a gente tenha essa visão. E com esses animais todos aí que já passaram pela vida de vocês, que continuam passando, né? O que vocês tiram de aprendizado, assim? Que valores que eles adicionaram para a família de vocês, assim? Que às vezes vocês param e pensam, mas um bichinho desse tamaninho e acabou ensinando, né? Tanta coisa para nós. Eu acho que até mesmo com pegar a questão ali que eu citei do exemplo da hamster, para mim foi uma grande surpresa. Porque a Marli, até ela pode falar com mais propriedade, mas ela sempre foi assim muito metódica. Marli é muito perfeccionista, sabe? Assim, da casa ser muito bem organizada. E aí, quando você pega um hamster, né, você pensa, um hamster, em última instância, é um rato. Né? Mini rato. É um mini rato, né? E aí eu imaginei que ela não ia ter esse apego, mas... O que foi? Mas não é para morder o pé também, né? Ixi, Maria, agora tá querendo colo. Não queria... Olha, ela mostrando o outro lado dela agora. Ela queria morder o pé dela. Mostrando quem manda aqui nessa casa. E aí então você percebe que assim, eles têm um amor, né? Um amor muito sincero. Você chega lá, o teu Nionzinho vai estar te esperando, sabe? Ele vai estar lá sempre disposto. Se você convida ele para ele passear, ele demonstra assim aquela alegria. Qualquer hora, né? É muito sincero, né? É muito sincero, é muito honesto, né? E por pouca coisa eles se sentem, vamos colocar assim, dá para você perceber a felicidade deles. E aí isso é muito importante, a gente como seres humanos, né, temos essa percepção, essa percepção do que dá a impressão que eles procuram se doar
para fazer com que a gente fique bem. Eles não impõem condições, né? A gente é muito condicionado, né? Ah, aquele ali não gosta de mim, eu não vou nem chegar perto. O cachorro, principalmente, ele não tá nem aí. Ele vai lá, ele vai tentar fazer amizade, ele vai tentar quebrar esse gelo, né? Então, temos muito que aprender com eles mesmo. E vocês estavam falando do Pingo antes, né? Nesses 20 anos de convivência, né? E aí vieram outros animais. Como é que vocês fazem, por exemplo, quando vocês têm que viajar, vão ficar fora de casa? Como é que é com toda essa galera, assim? Vai junto, vai pro hotelzinho, fica um parente cuidando. Lá em casa é o caos quando precisa viajar. Lá em casa também. Mas a gente tem uma vantagem que... Bom, primeiro, nos primórdios, lá a gente acabava deixando em hotel. Só que, principalmente a Mel, ela voltava assim, quando ela nos via, ela estava muito angustiada, sabe? Dava tipo assim, tipo como dava a impressão que ela queria dizer, como vocês fizeram isso comigo? Era me sabe, abandonaram aqui. Não sabe? Ela ficava e até porque ela tem medo de chuva, Sim. tem medo de trovão, ela tem medo de foguete, de fogos, essas coisas todas, né? E a gente tem uma vantagem que nós temos uma Tata, que a nossa Tata trabalha com a gente há 30 anos. Nossa. Ela morou na nossa casa por uns 25, né? Ela, bom, tem o quarto dela em casa, que daí ela comprou a casa dela e ela arrumou um namorado, mas a casa é dela também, né? E aí, então, quando a gente se organiza com ela, quando a gente precisa viajar, ela vai lá e ela tem uma pessoa cuida. de confiança que Sim. fica. Isso é maravilhoso. E ela adora eles. Na verdade, ela gosta mais deles do que nós. E ela gosta mais. Viagem e me deixa aqui com eles, que a casa fica mais legal. E ela gosta, eu acho que também ela gosta mais deles mesmo do que gosta de nós mesmo, entendeu? Olha, a Tata vai ver isso e vai contar para nós se isso é verdade. Como que ela chama? É a Isa. Isa, depois você conta para nós, tá? Se isso é verdade. E assim, como é que vocês... Opa, ali a Melzinha. Ela é inquieta. E os cães já participaram assim de vários momentos da vida de vocês, né? Passaram por várias transições, nascimento de filho, provavelmente, né? Casamento, os cachorros estão sempre ali junto. E como que vocês acham, principalmente o Pingo, a Mel, que já estão mais velhinhos, né? São os mais velhos da casa. Mas a que vocês atribuem, assim, essa longevidade deles? Eles, né, chegarem tão saudáveis. A Mel chegou aqui, nem parece que tem 13 anos, tá? Uma filhotona ainda, né? A que vocês atribuem isso, assim? Uma pena até que o Pingo não veio, porque se vocês... Pois é. Se vocês, quando em casa dá para perceber, né, que ele está cada vez mais assim, mais fraquinho, né? Mas ele tem uma vitalidade que é impressionante. Não parece que tem 20 parece. anos. Eu acredito que, como o espaço lá em casa é muito apropriado para eles, aí tem... Eles vivem como cachorro, sabe? Sim. Cachorro vivendo como cachorro. E às vezes quando eu falo isso, a pessoa fala, nossa, mas eu falo, gente, mas o cachorro tem que viver como cachorro, né? A melhor coisa para ele, assim, Eu acho que talvez a Mel nem tanto. A Mel, ela já ficou muito humana. Mais princesa? A Mel... porque a Mel, ela sempre ficou dentro de casa, sabe? Mais então, mimada. assim, mais mimadinha. Então, vai no a Mel, salão, faz escova. Isso aí. O Pingo, a Cacau e o Bigode, eles têm uma vida de cachorro mesmo. Porque aí tem... Então, a gente tem uma garagem grande e da garagem ainda tem uma escada que vai para a parte de trás da escada, da casa, que tem um jardim enorme. Então eles têm acesso livre. Então esse é o espaço deles. Então eles têm uma área enorme para eles. E até a gente faz uns mimos para eles. Por exemplo, a porta da nossa garagem tem um pedaço de vidro embaixo para eles poderem ver o movimento da rua. Olha o outro lado, que é tudo vidro. Sabe? Então eles brincam com os gatos, né? Cavam, eles fazem buraco no quintal, eles não têm esse hábito. Não tem esse hábito. É, que alguns têm. A Cacau. A Cacau, né? A Cacau, ela tem mais. A Cacau é mais... Nome. também faz. E a gente tem que fazer um malabarismo com eles, porque a gente tem que descer do carro, prender eles, aí vai, coloca o carro na garagem, daí volta, solta. Tá chovendo, a gente faz isso também. Então, ultimamente a gente teve um problema que, como o Pingo é muito velho,
a Cacau a Cacau, Tinha que que tem a ser, né? Bebelzinha, Eu falo estava batendo no pingo. Então agora, quando não, tipo, agora se for lá, você vai ver que a Cacau a gente tem uma guia, na garagem assim, bem longa, mas aí ela fica presa na coleirinha, naquela guia, para que se ela quiser brigar com o pingo vai conseguir escapar. Entendi. Porque Não ela vai machuca, machucar, né? senão ela machuca ele, Sim. sabe? Teve um dia lá que foi esse ano ainda, que foi a primeira vez assim, que aconteceu mais grave, né? Nós chegamos em casa, o pingo todo ensanguentado, Nossa. sabe? Todo ensanguentado, É isso, é coitadinho. perigo. Não, Então, a partir é daquela perigoso. data, quando não tem ninguém em casa, a Cacau fica na guia, sabe? Eu perguntei porque é muito comum quando tem vários cães junto, em idades diferentes, macho e fêmea junto, eventualmente eles Mas têm umas é brigas, interessante né? porque ela é fêmea e ela... E daí dá a impressão... O bigode ajuda daí a o problema bater é que nele. Eles vão bigode- todos em cima do Sim. que tá apanhando, né? Isso. E o bigode, ele é muito forte. O bigode também é um cachorro pequeno, né? Um pouquinho maior que a Mel, mas ele é muito forte. Um cachorro forte. E daí, então, a gente tem deixado ela, quando a gente sai de casa, presa para Para evitar evitar... conflitos. Evitar. Sim, tem que... É uma questão de segurança, né? Sim, tem que sim. prender a braba ali. Você falou que a Cacau tem medo de fogos. Podemos Todos falar têm. de fogos? Todos. Vamos tocar no assunto dos fogos. Bom, em Pato Branco a gente sabe que tem a lei, né, de proibição dos fogos e eventualmente ainda tem pessoas, né, que soltam fogos e eu sempre falo, a lei existe não é por causa dos animais, a lei existe por causa do coletivo, porque tem crianças neurodivergentes, tem idosos, tem nenéns, tem simplesmente pessoas que não gostam, tem o meio ambiente que está sendo afetado pelos fogos, né? E é terrível para quem tem ou uma criança, ou um bebê, ou um cão que tem medo e que, né, fica em pânico. Às vezes não tem festividade na casa naquele dia, porque é um estresse tão grande para dar conta de conter, para dar conta de tranquilizar aqueles que estão, né, em desespero, enquanto alguns fazem festa, né, que é considerado, né? O que você espera desses próximos anos aí em relação a essa lei dos fogos que tem sido pouco cumprida, na verdade, né? Eu acredito muito na questão da educação, como eu comentei. E assim, tem pessoas que elas não veem a questão dos fogos como um problema. Que tenha, até mesmo pela falta de informação a respeito do quanto isso afeta uma criança atípica, especialmente os autistas aí, né? Ou qualquer, como falou, a questão aí de pessoas que já têm algum problema de saúde. Sim. Então, tem que se fazer um trabalho muito, muito forte de conscientização, sabe? E principalmente também, acho que a questão de quem gosta disso, de pensar em formas de inovar. De inovar, que não tenha estampido, que tenha, sabe? Isso. É uma questão assim, porque às vezes as pessoas dedicaram a vida a um negócio, aquele negócio específico, e aí então tem essa mudança cultural, é difícil de você fazer essa transição. Claro. Mas tem que se fazer, eu acho que partindo principalmente da sociedade, entender, né? Entender a dificuldade que é, não só para o animalzinho, né? Não só para o meio ambiente, mas para o ser humano mesmo, Claro. né? Que às vezes o meu divertimento não pode afetar, né? Aí ou causar até mesmo um problema aí para outras pessoas. Exatamente. Temos um longo caminho no campo da educação, né? Tudo passa pela educação e talvez seja o mais difícil mesmo a gente conseguir, né? Sim. Principalmente nesses tempos tão rápidos, esses tempos de rede social, onde parece que nada se torna muito profundo, né? Eu vejo, às vezes, eu tenho filhos adolescentes em casa e, às vezes, eles estão estudando e eles não estão só estudando, eles estão ouvindo música, eles estão ouvindo outra coisa e aí parece que fica tudo meio superficial, são aqueles vídeos de 15 segundos e, né? Então, eu não sei se estou ficando velha, mas eu acho que está muito mais difícil a gente conseguir realmente uma educação mais profunda conforme essa geração está cada vez mais
conectada nas redes sociais e nessa rapidez, assim, né? Você é das tecnologias também, né, Gerry? Talvez você quebre esse meu paradigma agora, assim. Me fala que eu tô completamente errada, que eu vou dormir em paz hoje. Vou te decepcionar. E eu vou achar ótimo, vou dormir em paz. Deixa aqui, porque assim, eu tinha uma diferença de idade para o meu pai de 38 anos, certo? Então, e o meu pai faleceu muito cedo. Meu pai faleceu quando eu tinha 16 anos. Então, eu só vivi até o início da adolescência ali. Sim. Eu tinha uma relação muito conturbada com meu pai, certo? Porque adolescente, o rebelde, de usar brinco, de usar cabelo comprido, e o pai que tinha problema com bebida alcoólica. Você conheceu ele nessa fase do cabelo comprido? Logo foi nesse ano, no ano que meu pai faleceu. Então, e até meu pai faleceu, né, nesse ano. Então, eu tinha uma dificuldade de entender, né, porque Um conflito de geração conflito de mesmo, geração, assim. né? Por que o pai bebia, sabe? Coisas assim que são difíceis, né? E aí eu imaginava, e também só concluindo a história do pai, depois você amadurece, você entende. Meu pai tinha, nós somos, né, em 8 irmãos. Então, uma família de dificuldades financeiras. Então, você criar 8 filhos, aí você se colocar no lugar tipo do meu pai, você pensa, meu Deus, é um herói. Claro. É um herói criar, né? Mas na adolescência você não entende isso. Não. E aí eu imaginava que com o meu filho eu ia ter uma relação diferente na adolescência dele. E aí veio então a diferença. Eu tive o meu filho com 19 anos. Nossa, Certo? super Recém-feitos 19 anos. E aí imaginava, e a gente sempre teve uma relação muito madura, mas quando chegou na adolescência, meu É um Deus. choque, né? Por mais que Nossa. sejam adolescentes maravilhosos, mas ainda assim é um choque. Isso mesmo. Né? Mas, então, foi muito difícil a adolescência do nosso filho. Hoje, ele tem 34 anos, é uma pessoa fantástica. Um ser humano incrível, é programador, trabalha em tecnologia também, é um baita programador, sabe? Assim, trabalha home office, né? Então, ele tem um espaço, tem uma família linda, tudo o que você quer ver num cidadão. Então, a gente se orgulha muito do filho. Mas a fase da adolescência é uma fase super complicada. E aí, como você falou, são conflitos de gerações e que não tem como eles não existirem. Não tem como existir, porque eu conheci computador quando eu tinha 16 anos. Ele nasceu com o pai trabalhando no computador. Sim. E eu imagino que o meu neto ainda vai nascer com o celular ali. Já está ali, né? Então são muitas alternativas que se tem. E aí a estrutura familiar é muito importante. Sabe, a segurança que pode se dar é por meio da estrutura familiar, de você ter uma família presente e que tenha uma relação de confiança. Por mais que o meu filho fizesse aquelas besteiras que você pensa que o teu filho nunca ia fazer, mas quando é adolescente, ele faz, e aí você chegar e tá, a gente também fez, né? A gente também não pode. Isso. Aí você chegar, filho, fez tal coisa? E, sim, eu fiz. Eu também. Sabe? Eu na sua idade também. Porque às vezes tu sabe que é interessante, porque como eu trabalhava no colégio, essas coisas todas, então, e quando uma vez que eles chamaram ele que tinha feito uma besteira enorme lá, e chamaram lá e falaram, e olha, fez tal coisa. Eu já pensei, fiquei já extremamente decepcionado. Quando chamaram uma outra vez, porque tinha dado um outro problema, o que eu pensei na hora? Tá, só porque o menino errou uma vez, agora já estão fazendo acusações que, sabe, de coisa que... Tá levando a culpa que ele tá não levando tem. a culpa. E aí você chegar, isso é importante, você chegar na frente das pessoas, você fez tal coisa? Sim, eu fiz. Assumir, né? De assumir. Assumir a responsabilidade. De assumir a responsabilidade. Assume. Então eu acho que... E o que eu posso dizer, então, para você que está... Olha, a dificuldade do conflito de gerações, ela vai existir. A questão da facilidade do acesso a conteúdos que são interessantes. Né? Porque não adianta, a gente sabe, se você pegar o celular, você começar a procurar, você acha coisas que são... Aquilo ali, a gente entra num limbo, assim, não sai nunca mais, né? Você então começa a rodar o dedinho ali, a gente, assim, imagina para um adolescente, né, que está descobrindo o mundo agora. E tem praticamente tudo. E aí, ainda mais com a inteligência artificial, se você quiser, você fica conversando hoje com a tecnologia, né? E aí tem essas dificuldades, mas é a questão dos limites, né? E como é que você vê essa era tão tecnológica assim?
Para onde você acha que a gente está indo? O que você acha que a gente pode esperar? Vai ter um limite ou não? Não vai existir limite para a tecnologia? Sempre vai ter. A tecnologia, ela evolui de uma forma muito rápida. Isso é natural. Existe uma lei que Foguete é... até dá ré agora, né? É isso aí, você vê? O foguetão da Né? Dá sim, isso até... Para a gente ver. Até um mês atrás, todo mundo usava o jargão, né? Porque só voa, foguete não dá ré. De repente, ó, gente, foguete está dando ré agora. Então... Mas eu estava citando, existe uma lei que é muito popular no mundo da tecnologia, que é a Lei de Moore. Que a Lei de Moore, ela diz que a cada 18 meses, a capacidade de processamento, ela dobra. E essa é uma lei que foi criada lá nos anos 60. Então, se imaginava que, com o passar dos anos, os processadores computacionais eles iam chegar a um limite. E não. E a lei continua vigente até hoje. A cada ano e meio, a capacidade de processamento ela dobra. E aí, se nós pegarmos no início de 2013, um fato interessante, nós fomos fazer uma viagem para o Chile. Que eu tenho um grande amigo que mora lá, e daí tinha combinado com meu irmão, e a gente tinha que ir para lá. E um menino que foi meu aluno e que tem uma empresa de tecnologia lá. E a gente foi para lá e foi na casa dele. E aí eu lembro, nós estávamos lá num churrasco, ele falou, Gero, você já está usando bastante a inteligência artificial, né? O chat GPT mais especificamente. Eu falei, cara, eu estou usando... 2013 ainda? 2013, janeiro de 2013. Desculpa, 2023. Desculpa, não, 2023. Tava desculpa. me sentindo muito não, 2023. já. Desculpa, 2023. Não, em janeiro de 2023. E aí, até para mostrar essa evolução. E aí ele me pediu, você está usando bastante o chat GPT? Já? Eu falei, cara, eu uso basicamente para fazer um textinho, uma coisa simples assim, mas eu ainda uso muito pouco. E quase ninguém usava ainda em janeiro de 2023. Sim. Daí ele me falou, cara, eu integrei com todos os meus sistemas lá, eu não faço mais ofício, eu não faço mais lista de tarefas, eu não faço mais e-mails, eu integrei. Daí eu falei, cara, mas tá maduro assim? Ele falou, está maduro assim. E daí ele foi lá e ele me mostrou, e realmente, sabe, mas ninguém ouvia falar do chat GPT. E aí eu até voltei e falei, eu vou assinar. E daí assinei, que daí deu aquele boom que começou. Sim. Então, veja, a gente está falando de 2023. É um Não, ano. não deu nem 2 anos ainda, e todo mundo hoje usa o chat GPT. Sim. E essa evolução da inteligência artificial e das tecnologias, ela vai ser muito presente. Mas é que o que sempre vai acontecer, e o que as pessoas sempre precisam buscar, é de utilizar isso com ferramentas. Com ferramentas. O bom jornalista, ele vai ter um apoio com a ferramenta para que ele possa potencializar aquilo. O bom programador, ele vai conseguir usar aquilo para ele conseguir desenvolver, aprimorar ainda mais. Conseguir Sabe? enriquecer o próprio É isso. trabalho, Então, né? a tecnologia, ela sempre vai ser vista, sempre tem que ser vista dessa forma, como uma ferramenta de suporte para potencializar aquilo que você já faz de bom. Aí sim, é uma questão de você estar em constante amadurecimento, em constante aprendizado, para que você possa utilizar isso de uma forma eficiente. Encontrar esse equilíbrio, né, de nós humanos com as máquinas, porque as máquinas estão aí dobrando o processamento o tempo inteiro, mas o nosso cérebro não acompanha isso, né? Sim. É a mesma coisa a quantidade de informações que a gente recebe. Imagina, há pouco tempo atrás, para a gente ter uma informação de alguém, você tinha que ir no telefone discado. Não era todo mundo que tinha telefone, tinha que ir no vizinho. Quando eu era criança, era assim. E hoje, todo mundo está ali com o celular na mão e consegue se comunicar muito rápido. A velocidade que as informações chegam é muito rápido, né? E filtrar isso é que eu acho que é o nosso grande desafio, às vezes. Sabe o que ela quer? O que ela quer no colo? Ela quer que passe a mão na barriga dela. Então, por favor, passe a mão na barriga dela, tem que obedecer. Ela que manda, né? E ela chora pedindo. Não, ela gosta de deitar. Ela quer que fique ali, só me coça. Que fofura, gente. É isso que você estava comentando, e a gente viveu essas gerações. Eu um dia conversava com meu padrinho, e ele estava contando, em 1972, ele teve tuberculose. E ele tinha, então, ele era com a minha madrinha, ele tem 4 filhos, o mais velho tinha, acho que 14 anos. E ele, para se tratar, ele tinha que ir para Curitiba. Então, ele foi para Curitiba, ficou 2 anos lá sendo tratado, e a comunicação era via carta. Olha só.
E veja só a realidade. A minha madrinha morava nessa época, a minha família morava em São Francisco, e aí a minha madrinha morava em São João com os 4 filhos, que o mais velho tinha 14 anos. E mesmo assim, ela pegou 2 das minhas irmãs, que elas precisavam estudar, não tinha lugar, e foi morar na casa com a minha madrinha, para que pudesse estudar. Então imagina essa realidade. E quando ele estava me contando, eu ficava pensando, imagina, ele em Curitiba, no hospital, com tuberculose, que na época era gravíssimo, né? Sim. E aí a madrinha ainda pegar e ficar cuidando de mais. E hoje para a gente pensar, são realidades assim que, né, a gente não consegue E não nem faz imaginar. tanto tempo assim, né? Faz, Não faz eu tanto vivi isso, tempo assim, né? eu vivi isso. Exatamente. E a tecnologia, então, se nós formos analisar, ela deu um salto de qualidade de vida para as pessoas. Um salto de qualidade de vida em tudo, né? A gente consegue, se a gente for analisar, e aí vem a questão também dessa dificuldade das gerações. Porque se nós pegarmos o potencial que uma criança tem hoje em relação ao que a gente tinha, é muito diferente, é muito maior. É muito maior. A criança, ela pega um celular que a gente nem tinha, né? Falei, eu conheci com 16 anos o computador, ela com 1 aninho, ela sabe fazer. Já mexe em tudo, mexe né? em tudo. Intuitivamente, ela já sabe, né? Então, a condição, né, das gerações, ela vem evoluindo, e aí com suporte de tecnologia, e isso vai ser uma evolução constante, né? E você acha que a tecnologia tem mais ajudado ou mais atrapalhado o meio ambiente? Aí é uma questão delicada. Se for ver, a tecnologia, ela é uma ferramenta. Quem vai usar a ferramenta vai ser sempre o ser humano. Então não adianta você, como você pensar, você tem um carro. O carro, ele pode ser usado de uma forma super útil, como a gente saiu da nossa casa, veio aqui, deslocou, voltamos para a nossa casa, como tem um louco que pode sair por aí fazendo né, um estardalhaço. Fazer e causando racha, atropela alguém. Então, infelizmente, isso, né? Isso não depende da tecnologia, depende de quem vai utilizar, que aí entra o ser humano. De novo, vamos cair na educação. E aí entra a questão exatamente, entra a questão da educação, a questão assim de as pessoas saberem utilizar, né, e terem essa vontade de utilizar as coisas de uma forma apropriada. E eu percebo, enquanto vocês conversavam, eu pensava que também tem outro lado da tecnologia que a gente acaba se tornando um pouco dependente. O ChatGPT, eu tenho tentado utilizar o mínimo possível porque, gente, eu fui muito bem no Enem, sou muito boa em português, me formei em Direito, então é uma área que você tem que saber escrever muito bem. E de tanto utilizar o ChatGPT, chegava um momento que eu tinha que escrever um texto, eu não sabia escrever mais. Porque tudo eu pedia lá. Às vezes, Karine, faz uma legenda para um post aí. ChatGPT, eu preciso que você escreva para mim. Então, eu tento utilizar o mínimo possível recentemente para esse tipo de coisa, porque como a tecnologia vem para milhões de coisas boas, também tem essas partes. Mas também vai muito da pessoa que está utilizando, né? Eu sei que eu estava utilizando da maneira errada, né? É para ser uma ferramenta. Eu acho que ajuda, mas às vezes faz perder essa conexão humana. E é isso que a gente estava falando dos animais antes, assim. É essa entrega que eles têm, você chega, né? Ele te recebe, existe uma conexão. E às vezes, se a gente fica muito dependente das tecnologias, isso vai ficando um pouco, né? Meio de lado, né? Nesse sentido, assim, você está falando, eu tenho até, a Marli acompanhava muito, eu tenho esse lado analógico ainda de quando eu quero produzir alguma coisa, sabe? Então, quando eu tinha um evento importante, que eu precisava fazer um discurso, o que eu fazia? Eu sentava e escrevia. À mão. À mão. Eu faço isso. Eu escrevia à mão, até porque uma das formas de eu estudar sempre foi isso, de resumir. Eu gosto de resumir, de fazer, né, escrevendo, eu tenho a impressão que aquilo eu consigo me apropriar daqueles conteúdos. E aí, então, eu sempre fazia isso. Mas, terminava, eu pensava que isso aqui está legal. É essa mensagem que eu quero passar. Mas aí eu pegava essa mensagem e colocava. Agora, ChatGPT, refina isso aqui para mim. E fazia, sabe, um ajuste. É aquilo que eu falei. Então, você não pode ficar na dependência. Chegar lá, olha, faça o texto para mim. Até porque daí vai ficar uma coisa
Sim. vai ficar uma coisa vazia, às vezes não era aquela mensagem que queria Não passar. tem a sua essência, Isso, né? exatamente. Acho que Tá um esse texto é o padrão, tema. mas não tem a essência ali, né? Esse Falta, é e a um- essência que aham. gera conexão. Isso mesmo. Então, Isso. então eu pegava, eu fazia, e aí sim, porque ele coloca, às vezes, um termo mais adequado, faz faz ali uma conexão mais interessante, tira alguma coisa que está repetitiva. Então, é de você usar a tecnologia como uma forma de apoio para você melhorar aquilo que você tem. Às vezes a gente escreve um texto raivoso e fala, não, chat, transforma em algo mais educado, mais gentil. Quero falar isso, mas não posso falar isso, né? Vamos dar uma... Ai, ai. Quem dera se tivesse um chat GPT instalado em todo mundo, assim, né? Automaticamente a gente fizesse uma releitura, assim, né? Facilitaria a convivência. Possivelmente vai ter daqui a não muito tempo. Tipo uns chips assim, implantados e... Sim, Vamos. já existem vários estudos nesse sentido, já existe, né? Inclusive, aí alguns experimentos, né? E com o passar do tempo isso vai ser normal. E vocês acham que quando isso for acontecendo, a gente vai ficar cada vez mais ligados e vinculados aos animais? Porque eles não vão passar por esse processo que a gente está passando. Eles não vão. Eles estão passando por um processo de humanização muito grande, né? Conforme a gente vai ficando mais tecnológico, a gente está cada vez humanizando mais os animais também. Mas eles ainda são completamente intuitivos. E eu acho que esse vínculo... Eu penso que o ser humano já está tão dependente dos animais, né? Dependente emocionalmente mesmo, que talvez vão ficar ainda mais. Não sei. Acho que essa inocência deles, né? Assim, de você ver ali. É muito legal, né? Porque é uma coisa assim que você... Eles são muito autênticos, né? Quer eles se não coçar, têm... se coça, não acho que interessa nem- se está na frente do prefeito, do delegado, de quem é. Eles têm essa inocência e esse jeitinho de ser tão natural que eles não precisam nem falar para a gente entender, né? Então, isso também, como você falou, acho que tem coisas que nunca vão deixar de existir. Essa relação do ser humano com o animal, que se estabeleceu já também há muito tempo, ela não tem como ela ser rompida. Não, eu acho que vai ficando cada vez mais intensa. E tomara que fique cada vez mais saudável, porque também, né, às vezes a gente vê algumas coisas muito invertidas e até em questão de bem-estar animal, né? Muitas vezes há uma extrapolação do que é bem-estar animal e do que é uma humanização excessiva também, né? É verdade. E acho que talvez em meio às políticas públicas de bem-estar, de saúde animal, de saúde única, né? Que hoje em dia até o veterinário já está inserido na saúde única também. Então, talvez esse caminho da gente humanizar um pouco menos os animais também e ter esse limite, talvez a gente precise retomar isso. O cachorro é um cachorro, ele não é uma criança, né? Ele não é um ser humano em miniatura. E muitas vezes a gente está adoecendo os animais nessa tentativa de humanizar tanto, trazer eles tanto, né? Então, enfim, é muito complexo, né? Tudo nossa vida de humano é muito complexa, né? Dá para filosofar muito a respeito. Mas isso faz todo sentido, é isso mesmo. E, como falei, né? O pingo, o cacau e o pingo, a cacau e o bigode, eles são os legítimos, sabe, vira-lata. A Mel também é vira-lata, mas ela ficou mais dentro da casa, então ela já é mais dependente. Os outros três, eles são totalmente independentes e eles, sabe, a vida deles, assim, entre os três, lá tem de vez em quando lá o problema da agressividade da Cacau, mas no mais, assim, eles... a brincadeira deles... Tem que abrir a casa, ele dorme no nosso quarto. Ele procura. Senão ele passa mal. Querido. E, Marli, vou perguntar agora para você. Não, que vocês contaram ali da bolinha, né? Que eu fiquei apaixonada pela história da bolinha, por ser um hamster, justamente. A gente já teve um hamster em casa também, que a minha filha ficou doente quando esse hamster morreu. Doente, assim, né? Ficou triste muitos dias. E como é que foi para você passar esse luto com a bolinha? Porque é um luto igual qualquer outro luto. E eu acho super importante a gente falar sobre isso, porque
as pessoas às vezes têm essa tendência a minimizar o que alguém sente porque era um hamster, sabe? É quando eu conto assim, a gente conta, né, para as pessoas, nossa, mas para que tudo isso, né? Mas foi difícil. E eu falava, eu não quero mais, não quero mais, porque daí cada vez vai, né? Sim. Mas depois foi chegando todos os outros e, Vai né? dando medo de sofrer de novo, né? Tudo Quando que... a gente olha para Mel, às vezes dá medo, né? Porque 13 Sim. anos, né? O que eu vou fazer e tal. Mas é assim, né? E a vida deles é muito curta, É né? curta, A vida deles é aham. muito curta. E você acha que com a chegada, às vezes, dos outros cães, você conseguiu atravessar um pouco mais tranquila esse luto? Não que substitua, porque não substitui de forma nenhuma. Mas, às vezes, a Mas gente vai ameniza. ressignificando, porque aí você tem alguém para cuidar, porque ali você estava o tempo inteiro cuidando dela, e aí vê colocando comidinha, tudo a gente... Tudo é maravilhoso, né? E coloca comidinha na boca. Brincava, e descia. E eles atendem, você chega ali na gaiolinha deles, Sim. você chama, eles vêm, eles já sabem a hora de comer, enfim, eles estão condicionados, mas eles também criam um vínculo com a gente, né, como qualquer outro animal. E muitas vezes eu percebo muito isso, né, na minha profissão, que o luto pelos animais, e principalmente por aqueles animais que não são cães e gatos, ainda é muito menosprezado, ainda é muito invalidado. E ele existe, ele é real, Sim. a tristeza é a mesma, a gente passa por todas as fases. Então, acho importante a gente falar isso para que outras pessoas sintam que tá tudo certo, que o luto vai existir, sofre, demora para superar, e quanto maior o vínculo, independente se é um hamster ou se é um cavalo ou se é um, independente do tamanho do animal, o vínculo, né, ele é muito muito intenso. E como é que vocês acham que é possível, dentro de uma comunidade, as pessoas, cada um dentro ali do seu quadrado, contribuir para que a vida dos animais seja melhor e para que essa relação entre as pessoas e os animais dentro de uma comunidade também seja melhor, assim? Como é que vocês pensam sobre isso? Essa é uma questão assim bem delicada, né? Porque a gente estava falando que a gente tem várias realidades, a gente tem que entender que para cada realidade você tem que tratar de uma forma específica, certo? Não tem como tratar, né, os diferentes, né? Não. Então, cada comunidade precisa ter um olhar, precisa ter uma atenção diferente e precisa ter o suporte, né? Vamos pegar quando tem, por exemplo, um animal no cio, que é geralmente quando acumula os outros e que vem o problema lá daí dos maus tratos e assim por diante. De ter essa conscientização de que é o momento de alguém ir lá recolher aquele animal, chamar alguém para quem sabe fazer um processo de castração, né? Então a gente precisa de novo fazer vários tipos de programas, contar com entidades, com associações, com as comunidades religiosas, Com a iniciativa privada, né? privada, Que é super importante. para que a gente leve essas mensagens e tenha esses diferentes níveis de tratamento também. É um trabalho que, com o passar do tempo, ele é possível, né? Sim. Eu acredito muito, até porque a gente já vê outros países que já conseguiram, né, ter essa causa bem resolvida. Obviamente que nós temos, e reforço, que a gente não pode esquecer as dificuldades que a nossa população enfrenta. Então, é uma evolução social que também a gente já precisa, junto a isso, ter essa evolução na preocupação com a causa animal. Sim. E numa responsabilização, eu penso também, né? Porque, embora a gente viva realidades diferentes, mas a partir de uma educação para a responsabilidade que é ter um animal, não é só ir lá, achei bonitinho e ele vai, porque eventualmente ele vai ficar doente, eventualmente ele vai precisar ser castrado, e muitas vezes a pessoa vai pelo impulso emocional do momento e não pensa em tudo isso, né? Que vai ter que comer um alimento que é diferente da comida de casa e que muitas vezes a pessoa não tem condição nem de comprar esse alimento, né? Então, realmente tem muito ainda o que ser feito, né? Se você for pegar, né, o valor que é gasto mensalmente, é um valor bem significativo. Significativo, É um valor bem com significativo. certeza. Então, você tem que se programar para isso, não adianta, Com porque certeza. você não vai
Então Tem que estar no orçamento tem de que estar no casa. orçamento, Tem que estar no estar. orçamento, é Tem isso. que estar, sim. E a gente tem, né, isso. A gente tem isso bem tranquilo. A gente sempre se preocupou e até para as pessoas entenderem. E quando você defende a causa animal, não é você para você defender a causa animal, você provavelmente já fez muito e faz também para a causa humana. Sim, Né? sim, Então sim. a gente ajuda o Remanso da Pedreira, a gente ajuda o Gama, a gente ajuda os irmãos Cirilos, a gente está sempre participando dos eventos, sabe? A gente comprando sempre do Abraço, né? Participando da feijoada do Lar dos Idosos. Então você tem essa conscientização e aí porque às vezes a pessoa mas então porque se gasta, por que não gasta com são coisas isso, você tá ajudando também. Claro, quem está ajudando o animal está ajudando. já está ajudando também, né? Então isso é verdade. é importante ter essa e aí é uma questão de estilo de vida, dá para se dizer. Sim. Porque ao invés de você guardar lá um valor que você gastaria para você fazer uma viagem para alguma coisa, não, eu prefiro isso me faz bem, isso me realiza. Então é uma questão assim até de respeitar esse estilo de vida, porque às vezes você ter um animal talvez seja até tão bom quanto você fazer uma viagem. Porque você está ali no cotidiano tendo assim aquela resposta, aquele carinho, tendo que passar a mão na barriga, dar o tapa. Em algum nível supre a gente também, né? Assim como uma viagem supre, né? A companhia de um animal também supre, né? E acho que além de um estilo de vida, talvez seja uma missão de vida mesmo, né? Eu sempre falo, algumas pessoas imagina, tem pessoas que têm uma missão muito grande com criança, outros com idosos, outros a missão é mais próxima dos animais. Isso não quer dizer que não esteja desenvolvendo também ações e cuidando dos outros seres também, né? Mas, normalmente, quem maltrata um animal também está maltratando o ser humano. E isso já tem estudos que comprovam isso, né? Alguém que é violento com o animal, que, né, não precisa gostar, colocar no colo, mas respeitar que é um ser que merece respeito igual a qualquer outro, né? Isso é muito importante. Bom, quero dizer que fico muito feliz em saber que teremos aí à frente, né, da nossa cidade por alguns anos pessoas que se preocupam com os animais, além de se preocupar com as pessoas também. Então, acho que isso já é um motivo para que a gente fique mais entusiasmado. Eu sempre falo que, infelizmente, a causa animal virou uma questão eleitoreira e não deveria, né? Porque realmente fazer parte da causa animal, dentro ou fora da política, é uma coisa completamente diferente disso aí que a gente vê tantas vezes. Mas, enfim, fico muito feliz, desejo que vocês tenham uma gestão que consigam realmente colocar as políticas de vocês, né, as propostas de vocês, de uma forma que a comunidade toda seja beneficiada com isso e que a coletividade realmente seja colocada num patamar mais elevado, né? Chega de individualismos, a gente precisa pensar no coletivo e isso inclui os animais, inclui as pessoas, isso inclui todo mundo, né? Não exclui ninguém. Então, acho que, né, espero que vocês consigam realmente alcançar isso. E, para a gente finalizar, eu queria que vocês me falassem se a Mel tivesse assim que definir a família de vocês, né, em uma palavra. Que palavra seria essa? Eu acredito que a palavra que mais define é união, né? União, porque a gente é uma família, assim, sabe, que realmente se completa, sabe? A gente tem uma história, né, que da campanha a gente contou que a gente se conheceu, ela tinha 15 anos, eu tinha 16. No dia que nós nos conhecemos... Os adolescentes rebeldes aí, ó. No dia que nós nos conhecemos, nós começamos a namorar. E a gente, então, tem uma relação, assim, muito madura, né? O nosso filho tem 34 anos, né? De casados, nós temos 34 anos, fora o tempo de namoro. Sim. E essa união, essa complementaridade, assim, é muito presente, porque eu, com o passar do tempo, eu acabei me tornando mais comunicativo, mas também era, lá na adolescência,
muito sério, tinha, sabe, assim, tímido. Mais tímido. E aí a minha Quem profissão... chegou em quem? Eu que cheguei... Eu era mais tímida. Ela era mais tímida ainda. mas assim, então a gente teve muitas batalhas que tivemos juntos, né? O nosso filho nasceu prematuro, nasceu de 6 meses e meio, pesava 1 quilo, ela teve pré-eclâmpsia. Então foram e isso tudo muito cedo na nossa vida. A gente foi participando desse processo de amadurecimento e de construção da família juntos. E aí isso fez com que a gente tivesse uma união assim muito grande. E aí os animaizinhos, eles vêm também. Acho que é legal porque eles sentem isso, sabe? Eles se sentem pertencentes à família ali, eles adoram a Tata, sabe? É uma coisa muito legal. Eles ficam lá, às vezes eles ficam lá deitadinhos, olhando, sabe? É legal porque estão lá, assim, o Pingo principalmente. Ele fica olhando para ela ali na lavanderia, sabe? A tarde toda, assim, olhando. Ele deita e fica olhando para Fica ela. olhando. Eu falo, ele é apaixonado por esperando ela. o petisco, né? Mas Porque, ela já né? deu o petisco e ele continua lá. É, tipo, apaixonado por ela. Que lindo. E com relação ao que você falou ali da questão política, eu acho que é isso que a gente quer passar como mensagem a Pato Branco, principal em termos de gestão pública. Essa questão da união. Acho que isso fortalece todo mundo. A eleição acabou. Chega porque é da família, porque apoiou esse, porque Sim. acabou. Agora nós temos Pato Branco, que é um município que tem todas as condições de ter de ser grande referência. Já é em algumas coisas, pode ser em muitas outras. Espero que seja, por exemplo, na causa animal. Eu também. Né? E várias outras coisas. Nós temos todas as condições de definir políticas públicas aqui que contribuam para a região, para o estado e para o país. Então, agora é retribuir essa confiança depositada aí nas urnas com muito trabalho, né? E, se Deus quiser, né, com políticas públicas aí que façam com que a gente, em última instância, né, leve uma transformação de vida e traga cada vez mais qualidade de vida para a nossa gente. Que bom. Desejo muito sucesso para vocês e que realmente esse propósito seja cumprido, tá? Muito obrigada. Espero que vocês continuem resgatando animais, que continuem cumprindo essa missão de vocês aí, tá? Pegar um histórico aí, na campanha teve uma adoção, sabe? Na campanha teve o Alfred. Teve 2 adoções na Tava campanha. num comício, num debate. O Alfred foi um amigo que tinha, e esse é o único cachorro de raça da família que tinha um amigo que tinha uma criação de Spitz. E aí ele resolveu que ele não ia mais, né? Ele ia doar. Né? Sim. Aí ele falou, Gero, se quer um Spitz, eu te dou. Bom, a gente tem de nunca comprar. Mas aí mesmo doação, eu falei, não quero, porque o cachorro de raça é fácil alguém querer, né? Sim, é fácil. Sim. Mas aí o meu filho viu o cachorrinho e falou, mas se você não eu cuido lá no apartamento e adoto. Ele tem quantos já no apartamento? Não, o cachorro só um, daí tem 3 gatos. Tá, ele tem os gatos. Tem 3 gatos no apartamento. Daí os outros estão lá na casa da sogra. Dele. Também é um lugar muito bom, porque é quase uma chácara, assim, sabe? Daí tem os canis e tem o gatil também, então fica bem. E daí o gatinho que apareceu na escola. E o último e aí o outro que um dia caminhando na rua lá no bairro, o cachorrinho foi atropelado na minha frente. E aí resgata. Tava ali, né? Sim, mas é impressionante, né? Quando aí foi lá. Os atropelados gostam de ser atropelados perto dele. Então, é impressionante. Não caminhou naquele horário, né? Aquele dia ele estava caminhando. Aí tava pega e está lá. Então, nesses últimos meses aí, pelo menos mais 3 adoções. E assim, é uma coisa que é legal, né? E de você ver, e esse cachorrinho que foi adotado do atropelamento, ele é muito engraçadinho, porque quando ele sai para passear, se ele fica longe dos irmãos dele, que agora, veja, faz pouco tempo que ele está lá, mas ele, daí, tipo, como é muitos, né? Acaba tendo o que dividir. Se os outros vão um pouco para frente, ele dá uns pulos assim, sabe? Uns pulos malucos, assim, coisa mais lindinha.
Que legal, gente. Mas a história de vocês é muito inspiradora. Espero recebê-los numa outra oportunidade com os outros membros da família, os outros cães. Até pra, quem sabe vocês vão lá na nossa casa. Olha, a vão lá gente na nossa vai, casa, hein? aí a gente pode organizar lá né, Sim, Isso, eu vou leva ver lá, todo daí, mundo lá. daí dá para juntar, daí dá para trazer os gatos, dá para trazer mais Muito alguns cachorros. bom, todo que aí eles mundo. vão ficar, Contar na as casa deles, eles vão histórias. ficar. A Mel já tenho certeza que essa hora ela estaria lá na caminha dela Já ia estar dormindo. dormindo, já ia estar recolhida, Aham. né? Já Porque tá, ela não vai acabar vem, mais ela esse dá passeio. atenção, ela mostra que bom que você está na minha casa, eu estou feliz, mas aí vai pro cantinho dela e Reclamando. Idoso, né, gente? Ela tá fazendo, já né? tá, já deu. A gente, quando estiver na idade dela, também vai estar assim, querendo dormir. Já estamos assim, né? Já estamos assim, já. Mas muito obrigada, então. Até a próxima. E o nosso podcast fica por aqui hoje. Até o próximo. Não esqueçam de nos seguir no Instagram e também acompanhar o Instagram do Hospital Veterinários com Amor, que lá a gente posta todo dia, tem muitos casos, nossa rotina e tudo que vai acontecendo por lá. Isso Muito aí. obrigada, gente. Até mais. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigada a vocês. E a Mel